O livro sem título, poema em 3 livros, que eu publiquei em 2002 pela Tesauros Editora de Brasília. Foi meu primeiro livro. Né? E eu tenho alguns versos aqui. Foi um trabalho que me tocou muito. Eu estava no fim da minha graduação, estava em um estágio em uma empresa pública lá de Brasília, como estudante de psicologia, sofri muito. E esse livro veio bastante desse momento, né? Desse estado de coisas que eu estava vivendo. E, e assim, inclusive é interessante que eu concluí o livro, os versos, e eu já esperava que eu fosse dispensada do programa de estágio. E ele termina falando um pouco disso. Mas são várias reflexões sobre a vida, sobre religião, sobre um pouco de política, mas reflexões minhas da época, né? 2002 o quê? Pra lá de 18 anos, né? 18 anos desse primeiro livro. Então eu queria ler para vocês 2 versículos, né, desse livrinho, esse livreto, que eu tive a honra de receber o prefácio do grande poeta Anderson Braga Horta. E é até interessante que no prefácio ele, que se chamou Poeta e a Boa Sereia, ele fala da minha poesia como um grito, né? Por vezes áspero, direto, e que ainda precisa de uma contenção, de uma pauta, né? Naquela época. Então, muito interessante. Eu não deixei de escrever poemas desde então, mas não tenho publicado eles, e, na verdade, eu me foco muito mais na minha produção científica, né, do que qualquer outra, na minha literatura não ficcional, no meu trabalho acadêmico. Mas é isso, deixa eu ler para vocês, aproveitar alguns versículos ao acaso aqui. Eu vou ler pelo menos o 15, tá? Para vocês conhecerem um pouco como eu pensava na época. Tem muita coisa que eu ainda penso. Tem muita metafísica, mas principalmente eu estava muito influenciada pelos poemas herméticos, principalmente Porcelã, e esse livro vem um pouco disso. Versículo 15 do primeiro livro. O primeiro livro, eu dividi em livros o livro. O livro se chama O Livro Sem Título. E o primeiro livro se chama Vitórias do Engano e da Hipocrisia. E nesse versículo 15 eu falo: Tratores estrondam, o estampido de espingardas incitam a raiva dos invasores, muitos com peixeiras na cintura. Crianças e suas mães desesperadas se despedem dos pais enfurecidos, até desaparecerem na poeira da estrada de terra, engolidos pelo chão, para o júbilo da próxima colheita. Os órfãos e as viúvas plantam cruzes lacrimosas. A um jornalista, um espectador pergunta: o que ocorre? Este responde: apenas controle de população. 100 soldados foram convocados de modo a bloquear o progresso de 90 invasores. Sobre oportunidade. Plantação luxuriante de um senhor luxurioso. Chegados aqui, expondo suas armas, os vilões saltaram sobre os nossos adoráveis protetores no exercício de seu cargo. O riacho então transbordou de sangue. O espectador, desconfiado, comenta: o senhor não ouviu falar da capital, a 100 quilômetros daqui, onde meninos de rua e mendigos pululam nas ruas? Dizem que são os filhos daqueles mortos. Expulsos da oportunidade, não encontram oportunidades. Os soldados valorosos guardam qualquer ressentimento? O jornalista nem ouvindo estava, preocupado com outras novidades. Este ano, como em todos, a seca se prolongará. Os órfãos, meninas e meninos, morrerão famintos para serem enterrados em moitas à beira da estrada. Versículo 16. Amigo leitor, já ouviste os ossos dos pioneiros dos campos murmurando sob pesadas gotas de chuva? Versículo 17. Meu grito sem fim. Ai. Só uma mostrinha, gente, desse poema aqui. Tem outros. Espero, quem sabe um dia republico eles. Pensando sobre tudo isso que eu estava trabalhando. Inclusive tem versos
que colegas da religião zoroastrista, do zoroastrismo aqui no Brasil, do interior de Goiás, no interior do Goiás, adquiriram um livro na época e eu fiquei muito espantada, admirada. Eles liam durante o culto, e especialmente esses 2 versículos que eu vou ler para vocês. Versículo 12. Deus não criou o mundo se produziu, atraído pela perfeição de Deus. Versículo 13. Existe uma margem de erro no estar próximo dele sem sê-lo. Não nos importamos conosco. Estamos fadados à autodestruição. É isso, gente. E eu termino aqui o livro com o versículo 17 do 3º livro, que é rir sempre e rir melhor. E isso escrevi em algum poema. Como eu me repito, cheguei ao começo da minha luta, alcancei o meu objetivo, por um ponto final no fim. E aí o livro tem algumas referências imagéticas, né? Com imagens de fim, eu também trabalhei muito visualidade em alguns poemas. Esse aqui é o poema, seria Poder, mas dá para ler outras coisas, né? Que poder? Versículo 27 do último livro. E esse aqui é o Perder, Vencer, Vencedor. Poder vencer, vencedor. Poder perder, vencedor. Outros tempos, né, gente? Mas é interessante ver algumas coisas minhas que o Anderson, como falou, eram ainda muito embrionárias, né, para pensar enquanto poema. Eu tenho um querido muito admirado. Quando eu fiz graduação na UNB, na Universidade de Brasília, nós temos lá uma figura amada, maravilhosa, que é o Chiquinho. Ele tem a livraria do Chiquinho na universidade. E o Chiquinho conheceu o meu livro e ele até me recomendava para não publicar poesia, porque poesia não vende. Escreve prosa, escreve outras coisas. Eu me lembro disso, desse recado do Chiquinho. E é isso, né? É a realidade de quem está pensando o nosso momento atual, principalmente, pensando há 18 anos atrás, como a gente evoluiu no Brasil quando a gente pensa no livro, na importância do livro, da produção, não só da leitura, mas da escrita, o desafio das pequenas editoras. Espero que a gente sobreviva mais a esse momento e que, quem sabe, popularize de fato o livro no Brasil, para termos mais liberdade para publicarmos e sermos conhecidos, seja nas plataformas virtuais ou no livro físico, o qual ainda sou viciada nessas páginas, né, impressas. Faz toda uma diferença. Mas a gente ainda tem que popularizar o acesso ao livro, para que ele não seja mais tratado como algo de luxo, mas como equipamento fundamental da nossa construção enquanto pessoas, cidadãos desse país, e acesso à nossa cultura de forma mais ampla. É o desafio da política que a gente ainda não tem. Nós temos que trabalhar, transformar isso que está aí. Beijo, gente. Era só uma referenciaçãozinha a este livro sem título. Obrigada.